Bora continuar trazendo mais informações sobre o São Paulo, avançando em Pablo Maia. A gente já tinha comentado, né, num vídeo exclusivo há um tempinho atrás, acho que faz umas 2 semanas, 3 semanas, eu não vou lembrar a data ao certo, mas eu tinha falado sobre o São Paulo já estar avançado nas tratativas em relação à renovação do Pablo Maia. E aí, eu vi no sábado, me mandaram no sábado, que o Eduardo Deconto, lá do Trivela, que também é setorista do São Paulo, faz um ótimo trabalho lá no Trivela também, ele noticiou, né, que as negociações estão avançadas, corroborando com o que a gente já tinha batido um papo aqui sobre o Pablo Maia. O Pablo Maia vai ter uma valorização salarial, não vai ser algo exorbitante, mas algo significativo, algo até simbólico para mostrar, para o São Paulo mostrar em algo concreto, não só em palavras, que conta com o atleta para os próximos anos. E aí o contrato do atleta seria renovado por mais um ano, teria uma extensão contratual de mais um ano, iria para até 2028, se eu não me engano. Agora na cabeça eu nem anotei, eu conversei, mas eu não anotei. Se eu não me engano é de 27 para 28. Acho que ele tem contrato até 27, não é 26, eu tô nessa dúvida, mas acredito eu, na minha cabecinha aqui, que é essa extensão por ano vai ser de 2027 para 2028, esse aumento salarial para mostrar para o atleta que o São Paulo está com ele nesse momento de recuperação, nesse momento que é difícil, é mais uma contusão séria do Pablo, então ele precisa realmente de todo o apoio, o aval possível, e o São Paulo mostrando que quer contar com o atleta e faz aí essa renovação. O Júnior Pedroso, que é o empresário do atleta, deve se reunir com o São Paulo nos próximos dias para tratar dos últimos detalhes, e aí o São Paulo vai anunciar essa renovação contratual assim que tiver todos os trâmites bonitinhos, mas assim, tá muito bem avançado, é aquele famoso só falta assinar, assim como o Alan Franco, tá? Me falaram até, a gente já tinha falado nessa semana, né, que o São Paulo tinha avançado na renovação contratual, a tendência aí é do máximo essa semaninha que vai correr aí a outra, e aí o São Paulo inclusive já deve fazer o anúncio aí da renovação contratual do Alan Franco. Mas hoje é o dia determinante. Como a gente fala, é um termo comum, a gente pode chamar que hoje pode ser sem vitória, mesmo com empate, o chamado last dance. Beleza? Isso para falar sobre esse assunto rapidamente. O São Paulo, a gente anunciou no blog do São Paulo também. Sãopaulo.blog, aí se você quiser ler as notícias do dia de uma forma mais ampla. Sugiro que você dê uma zapeada lá de vez em quando, que você acompanhe, porque você vai ficar sabendo das notícias on time da maioria das coisas. Eu guardo bastante coisa para o vídeo, como por exemplo o título principal de hoje, que é o que você está lendo aí, que a gente vai abordar aqui de uma forma mais ampla, mas a notícia on time, que é quando sai, já acontece e a gente já publica, com a apuração exclusiva da gente, é lá que você vai encontrar. Aí a gente agora entra no que é a notícia do dia, no final das contas, né? É a notícia do bastidor que eu posso trazer para vocês. A gente publicou também no blog do São Paulo, logo que a torcida independente, lá o Baby, não sei quem é que publica para ele, fez um comunicado por volta de 10 da manhã, se não me engano, 9 da manhã, agendaram uma ida para o CT do São Paulo para 5 horas da tarde. E aí ele fez a publicação, eu publiquei no blog do São Paulo, conversei com algumas pessoas, e exatamente às 5, 5 e pouca, 5 e 5 da tarde, o Baby, com mais ou menos 7 a 8 pessoas com ele, mais ou menos, falaram que não passava de 10 o grupo que estava com ele, mas é nessa faixa. Entraram no CT, alguns uniformizados, o Baby uma camisa preta, pelo que me falaram, falou assim, né, alguns uniformizados, o Baby diferente, que era o que estava mais falando para as pessoas. E aí perguntei, falei assim, como foi? Foi um tom de cobrança mesmo? Teve um clima pesado, alguma coisa ruim? E aí é o que a gente entra para a gente bater esse papo, que eu vou contar para vocês, o que eu apurei, obviamente, lembrando que eu não estava presente, mas vou contar para vocês aquilo que eu já tinha até começado a contar no postagem que eu fiz no blog do São Paulo. Por isso que eu digo, o blog do São Paulo, sei que talvez você fale assim, não, vou esperar o vídeo do Zanqueta que ele vai me atualizar aqui. Mas para você saber da notícia mais fresquinha, quentinha naquele momento, como é que funcionou, pelo que me explicaram, eu vou tentar passar para vocês da forma mais clara possível dentro do que eu conversei. O clima de chegada da comitiva do Baby foi tranquilo, eles chegaram para conversar com algumas pessoas, não tinham todos os dirigentes dentro do CT, na verdade tinham alguns,
Vou me restringir a não falar nomes nem de jogadores e nem de dirigentes especificamente, que foi o que me foi pedido, mas vou tentar relatar para vocês o mais importante, que foi o teor e a forma que foi conversado. Na verdade, ao invés de, se você está imaginando, eles chegaram lá, dedo em rixe e fúria, isso aconteceu. A maioria da conversa que aconteceu foi em tom realmente de conversa, e inclusive com o sentimento de, olha, a gente apoiou vocês ao máximo, a gente segurou muitos momentos da época da temporada em que o São Paulo e a torcida, principalmente redes sociais, cobraram demais queda de treinador, mudanças drásticas, saídas de atletas do time, não ter vaia, tentar apoiar. Enfocaram muito isso, fizemos uma baita festa para o jogo contra o Cruzeiro, levantamos a moral da torcida. Quando todo mundo queria que caísse o técnico no Paulista, a gente deu apoio, a gente falou, a gente conta com, vamos dar mais tempo, tem jogadores do time que precisam dar um pouco mais, fazer as reações. A gente fez tudo que podia para blindar e proteger o time de alguma forma. Depois de tudo que aconteceu e da forma como os resultados não estão vindo para o São Paulo, não tem gol marcado no Brasileiro. O São Paulo tem 2 empates. O São Paulo tropeçou na Libertadores, tropeçou muito no começo do ano, não vem apresentando um resultado consistente, vem machucando o jogador, má fase de todo mundo, declarações péssimas em entrevista coletiva, chegando a culminar nesse momento. O que deu a entender na conversa que eu tive foi que eles mais fizeram um apelo do tipo, olha, a situação não dá mais para a gente ficar blindando o que aconteceu. Se a gente não conseguir um resultado neste domingo contra o Cruzeiro, todo o estádio vai vir abaixo e nós não vamos mais blindar. Ou seja, é praticamente um aviso. Daqui para frente as cobranças vão ser maiores, a gente precisa ver uma reação de vocês e uma vitória é o fundamental para acontecer as coisas. Se não acontecer a vitória, a gente está falando no óbvio. O que eu estou falando para vocês no vídeo é o que vocês já sabem. Se o São Paulo empatar com o Zubeldia dentro de casa, com o Morumbi, mesmo que o Morumbi não esteja cheio e não deve estar, tem uma previsão aí que o pessoal está contando que talvez não chegue nem a 30 mil. Se passar de 30 mil vai ser alguma coisa assim, é o que eu ouvi também. Vamos ver como é que isso vai se concretizar, mas vai estar o estádio vaiando, vai estar o estádio pressionando. O domingo de noite do futebol, quando você joga em horário nobre, ele tem vantagens e tem desvantagens. Quando você joga no sábado, você joga de noite, tem uma desmobilização de muita gente que está na rua, que saiu, que foi jantar, que está com a família, está não sei o quê. No domingo, final de noite, meus amigos, perto de semana de Páscoa, que as pessoas ainda não foram viajar e ainda estão se mobilizando para viajar, é dito e feito que você vai ter um rebuliço na internet, você vai ter um rebuliço dentro do campo, a pressão vai ser gigante, a imprensa vai vir com tudo, tem a sombra do Dorival. Então, o que a Independente deixou lá claro, o que eles falaram lá dentro e tiveram o papo é: chegamos no nosso limite. Precisamos ter uma virada de chave imediata, senão não vai rolar mais. E óbvio que a primeira corda aonde vai arrebentar é no técnico. Essa é a primeira corda. Eles vão criticar jogadores, eles vão reclamar essas coisas, mas o jogador é patrimônio do clube. E principalmente quando sai um técnico e entra outro, meio que renova tudo. Reinicia um ciclo, tudo se restarta e começa tudo de novo. A gente sabe como é que é. Então, o intuito, ou melhor, a intenção ou a mensagem passada deu a entender que seria uma porrada que seria dada do tipo, e aí vocês vão lá, como a maioria dos torcedores fantasia. O de fato foi uma conversa, foi um bate-papo de tentamos de tudo, blindamos, fizemos nossa parte, como eles sempre enfocam, inclusive, somos a torcida que conduz, a gente não briga, não tem violência. Sim, eles estiveram lá. A reunião, pelo que eu soube, durou 1 hora e 52 minutos, não com as mesmas pessoas, mas o tempo de permanência deles durou mais ou menos 1 hora e 50, 1 hora e 52 minutos, foi mais ou menos o que me passaram. Eu acho que teve até um rapaz que filmou, eu não me lembro o nome dele agora. Eu vi até um videozinho que estavam circulando, com ele falando que até tentou falar e eles não falaram. Por que que eles não falaram? Porque no final das contas eles querem passar mensagem de apoio, eles não querem dar a conotação de o São Paulo a gente vai cobrar a cabeça do técnico, mas isso está meio que subentendido. Isso ficou meio que conversado, falando não dá mais para a gente sustentar uma sequência de resultados ruins, uma não vitória no Campeonato Brasileiro,
uma situação como essa logo depois da gente ter vindo de resultados tão ruins e oscilantes nesse ano. Lembrando que o Zubeldia não tem nem 37% de aproveitamento nos últimos 10 jogos. De fato, é um aproveitamento horrendo. A gente sabe que o time não corresponde. A gente estava, como eu falei, e vou voltar a repetir, e vou sempre lembrar disso. O Zubeldia tinha a faca e o queijo na mão, depois de vencer o Tadieres, depois de empatar contra o Atlético Mineiro e vencesse o Alianza Lima, o clima hoje seria de euforia, estádio enchendo, a gente com toda a crença e todo o otimismo do mundo para pegar o Cruzeiro no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro. A realidade, a gente chega para esse jogo com o Zubeldia extremamente, como nunca teve, correndo risco de demissão, a gente sabendo que tem uma oscilação enorme com relação à possibilidade de continuidade dele, e ele nem no banco está, ou seja, toda vez que a gente está com Cubeiras no banco, a gente tem ainda mais limitações do que no caso do Zubeldia. E todo mundo lembra, todo mundo vai falar sempre, o Zubeldia também, nesse caso, vai custar muito caro esse cartão que ele acabou tomando semana passada por brigar com a gente, na verdade, por a gente ter do lance do Leão semana passada, mas esse cartão acabou custando caro demais. Depois do São Paulo conseguir, saiu tudo bem naquele jogo, conseguimos um empate, o Godinho ainda conseguiu sair, muita gente defendeu, eu inclusive acho que a postura dele, por mais que tenha sido exagerada naquele momento, ela de alguma forma se justifica pela péssima arbitragem, pelo erro que eles fizeram, eu ainda relevo isso, mas depois que aconteceu no jogo contra o Alianza e todo o contexto, ficou muito ruim, principalmente com a mudança de jogadores incomodados, porque o São Paulo mesmo se sabotou em campo, e depois, na coletiva, as declarações dele também caíram muito mal, porque lembrando, tem muitos jogadores no grupo trabalhando, buscando espaço, esperando a oportunidade, e da forma que ele colocou, é como se não tivesse ninguém, e isso acabou caindo muito mal entre o grupo.